dicróica, a original, né? Então eu botei aqui uma imagem. Em cima a gente vê uma imagem da dicróica, que seria ou ela em LED ou não. A gente tem que olhar o formato dela. Em LED ela seria chamada de MR16, tá? E o formato dela, ela tem esse refletor interno, né, que é todo prateado, espelhado. Então ele faz essa intensidade de luz aumentar e ela tem um foco único no meio. Então a gente consegue perceber que isso é uma lâmpada que ela vai direcionar a luz, focar, tá? E ser utilizada para iluminação de destaque, nunca para iluminação geral. Né? Então, pelo formato da luz, a gente já consegue descobrir se ela vai ser de destaque ou de iluminação geral, tá? Só que, quando foi passado, como eu falei, o LED pegou e começou a fazer uma cópia de formato e de aparência da luz. E aí, quando o LED copiou a dicróica, o que aconteceu? Eles usaram outros tipos de iluminação com esse mesmo formato da dicróica. Então, logo embaixo, a gente tem uma lâmpada aí, que ela tem o formato da dicróica, ela tem a dimensão da dicróica, mas ela não emite luz focal. Ela não tem ângulo definido, ela tem vários pontos de luz. Então, ela não é uma luz dicróica, ela não é uma lâmpada dicróica, ela não emite a luz nas mesmas características que a dicróica emite. Por mais que você chame ela de dicróica, porque ela tem uma cara, uma aparência de dicróica, como é que você olha que tipo de luz ela vai emitir? Pelo formato da lâmpada. Então, essa é a forma da gente olhar. Então, não tem que ficar decorando, nem ficar apegado ao nome da lâmpada. Ah, iluminação de quadro, você tem que botar dicróica. Sim, aí você vai na loja do LED e diz, eu quero uma dicróica. O cara vai e te entrega essa cheia de ponto de luz que não tem foco, que não tem ângulo definido, porque ela é uma luz que espalha. Porque se ela tem vários focos, vários pontos de luz, ela tem luz espalhada, ela não tem foco, tá? Então, precisa olhar o formato da lâmpada para poder saber que tipo de luz ela vai te dar, né? Então, aí a gente foge um pouco da questão do nome. Para vocês terem uma ideia, vou colocar aqui essa. É uma lâmpada que eles chamam também de dicróica, muitas vezes, no LED, eles chamam ela de dicróica, que na verdade seria o MR16. E ela tem, ó, você vê quantos pontos de foco de luz. E se você for pegar o descritivo dessa lâmpada, em momento nenhum eles vão te dizer o ângulo de foco dela, nem foco, nem intensidade luminosa, porque a medida da luz focal ela é intensidade luminosa e não fluxo luminoso. Então, se você pegar uma lâmpada dessa e a embalagem dela vai te dar a medida da quantidade de luz em fluxo luminoso. Por quê? Porque ela não tem intensidade luminosa, ela não é um foco único, ela não dá para você um ângulo definido. Então, a gente não interessa o nome da lâmpada, o nome que é dado à lâmpada, interessa o formato dela, interessa o design dela, a constituição dela. A partir daí é que você vai ver o tipo de luz que ela vai emitir. Então, esse é o essencial para a gente olhar a iluminação. Tá? Então, esquecer aquela história de que alguém te diz assim, dicróica não pode usar numa iluminação geral, por exemplo. Não sei o que eles estão chamando de dicróica, né? Então a gente tem que olhar a lâmpada e ver. Essa lâmpada aqui, por exemplo, não é uma lâmpada focal. Ela não vai ser nunca uma lâmpada focal, porque ela tem vários focos. Como é que ela vai ter intensidade em uma direção? Intensidade luminosa é a quantidade de luz numa única direção, né? Nesse caso, você tem luz para todos os lados. Então você tem uma luz que espalha, ela não vai ter foco numa configuração dessa. E aí sai completamente do que é uma dicróica. Porque, como eu falei, o LED ele chega, ele pega esses nomes, porque ele pega a cara, o formato, o design das lâmpadas, até para poder aproveitar as luminárias existentes e as pessoas não resistirem tanto. Então a pessoa tinha uma luminária que encaixava uma dicróica, ela vai lá e compra uma de LED e bota no lugar, porque ela é igualzinha. Aí a gente bota um grande parênteses nessa história. Igualzinha visualmente a lâmpada. Ela encaixa bem, ela funciona naquele lugar. Mas o tipo de luz e o efeito que ela está emitindo é um efeito de uma dicróica? Com certeza não. Essas que a gente está mostrando aqui, com certeza elas não são efeitos focais, né, direcionais. Então não é para uma iluminação direcional nem focal. Isso precisa ser olhado. Então, nessa foto aí fica muito claro, você chamar uma lâmpada dessa de dicróica, fere todas as características da lâmpada dicróica, porque essa lâmpada não é uma lâmpada com ângulo, com foco, com intensidade luminosa. Ela é uma lâmpada que espalha luz, porque você vê que tem vários focos nela, tá? Então, e o LED chama ela de dicróica.
Então a gente precisa realmente prestar muita atenção nos nomes que estão sendo dados e na verdade não prestar atenção, ignorar eles, né? Porque o que você tem que prestar atenção é o formato das lâmpadas, tá? Então fica aí a dica em relação a essas de Croy.